Olá, amados hermanos de Sebime 2, los que estamos estudiando las cartas de Paulo, especificamente la carta de Romanos. Hemos avançado bastante nesse estudo e na última classe que hemos tenido antes de toda a parada que houve com a questão do coronavírus, verdade? Hemos tenido, hemos hablado hemos estudiado ao longo desse tempo, do capítulo 1 ao capítulo 8, e hemos visto pontos importantes, já lo que é lo básico, verdade? Digamos, la introdução ao estudo de Romanos, hemos visto sobre o escritor aos Romanos, em que época Paulo escreveu, como mais ou menos no ano 58, que foi que o motivou a escrever esta carta. Sabemos que Áquila e Priscila haviam sido expulsados há como ano de 49, haviam sido expulsados de Roma, possivelmente regressaram no ano 54 depois, pero se crê que eles, que são outros mais, principalmente Áquila e Priscila, haviam sido os que puseram Paulo a la par de lo que sucedia em Roma, da situação da igreja de Roma. E por aí pensamos que Paulo se motivou a escrever. Además, como ele confessa no capítulo 15, a intenção que tinha de ir a Roma, verdade? Ele creia que já seu ministério no Oriente, digamos, já se havia terminado, já não havia mais campo, disse ele. Ele usa a palavra, vamos ler aqui o capítulo 15, apenas como para recordar um pouco o que hemos estudado, hasta onde hemos chegado. Disse ele o capítulo, vamos ver, 15. Disse, por esta causa me he visto impedido muitas vezes de ir a vosotros. Pero ahora não teniendo mais campo, disse ele, né? Não teniendo mais campo em estas regiões, e deseando desde há muitos anos ir a vosotros, quando vai a Espanha, irei a vosotros, porque espero veros ao passar e ser encaminhado allá por vosotros, uma vez que haja gozado com vosotros. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar a los santos. Paulo dizia que não era o momento, aunque tinha pensado ir a Roma, pero tinha algo mais que fazer. E era ir a Jerusalém levar a ofrenda para os pobres, para os hermanos que atravessavam necessidade econômica. E as igrejas de Acaia e Macedônia haviam preparado ofrenda para que Paulo levara a Jerusalém. Então sabemos que por essa razão não seria o viagem nesse momento, pero isso hemos visto, hemos estudado, certo? Hemos visto a carta dividida em duas partes, verdade? A carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 8, nos habla de doutrinas, verdade? Habla de la justicia de Deus, verdade? Habla de la culpa do gentil, de la culpa do judío, concluindo o capítulo 3, que todos haviam pecado, verdade? O versículo 23 fala isso, e todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos eram culpáveis delante de Deus, tanto gentiles como judíos. Hemos visto a justificação, a justiça de Deus, a descrição da justiça, e o significado da justiça. Hemos visto também no capítulo 4 sobre como Paulo utiliza Abraão para explicar a justificação por la fé e não por las obras, porque os judíos creiam que podiam ser justificados por las obras de la lei, e Paulo está explicando que isso não era possível. Em outra carta habla de lo mesmo, que nadie seria justificado por las obras de la lei, sino por la justicia de Deus mediante la gracia,
Amém? E essa graça seria solamente efetiva através da fé em la obra redentora de Cristo. Amém? Então, se Paulo vai deixando muito claro tudo isso, habla de los benefícios da justiça, o capítulo 5, algo tremendo, do versículo 1 ao 11, habla de los benefícios da justiça. Já os hermanos amados han hecho um trabalho sobre esse capítulo, versículo 1 ao 11, hablando de los benefícios da justiça. Hemos visto também o capítulo 6, quando habla de la demonstração da justiça de Deus. Então, se Paulo vem hablando de la condenação, ou seja, de la necessidade de justiça para todos, vem hablando de la justificação, la justiça de Deus, descrição, ilustração e benefício de ela. Vem hablando de santificação também, verdade? Hemos visto o capítulo 6, 7, finalizando com o capítulo 8, quando habla de la santificação e o pecado, la santificação e la lei, e la santificação e o Espírito. Todo esto hemos podido ver nessas últimas classes, antes do tempo de uma parada. Quero retomar isso e pedir que os irmãos não se olvidem disto, que o livro vem traindo uma divisão, vem em duas partes, entre comillas, digamos assim. A primeira parte habla de doutrina, a segunda parte, do capítulo 12 ao 16, verdade? Habla de um evangelho prático. Isso era normal, comum em las cartas de Paulo. Em Efésios escreveu assim: a parte doutrinária, a metade da carta, a outra metade a parte prática, verdade? Conselhos práticos para o cristianismo, para o cristiano. Gálatas também foi assim, e Romanos vem trazendo essa mesma linha de pensamento, essa forma de escrever que tinha Paulo, de separar uma parte de suas cartas para falar da doutrina, explicar o sentido das coisas segundo a ótica de Deus, e depois traíram na ótica no sentido prático, um evangelho prático. Aí habla da aplicação de lo que o cristiano havia aprendido e vem aprendendo. Então, se o capítulo do 12 ao 16 de Romanos habla de isso, é um evangelho muito prático. Nós outros pudimos ver isto nas últimas classes, onde habla Paulo de deveres cristianos, é o capítulo 12, verdade? Capítulo 13, ele vem falando de someter-se toda a persona à autoridades superiores, e por aí vêm vários conselhos práticos. Vem falando de los débiles em la fé, capítulo 14, o evangelho a los gentiles, e vem avançando, e o 16, saludos personais e todo mais, e no final. Pero, há um intervalo aí. Se bem é certo, do capítulo 1 ao 8 habla de doutrina, e do capítulo 12 ao 16 de um evangelho prático, há um intervalo em meio a esse livro, que estamos falando do capítulo 9 até o capítulo 11. E esse capítulo 9, 10 e 11, esses três capítulos, nos vêm mostrando Paulo sobre como se diz? Se me foi a palavra. A posição de Israel delante da justiça de Deus, delante da salvação proposta por Deus. ¿Ves? Vemos aí o rechazo de Israel a todo o que Deus havia preparado, verdade? Do capítulo 9 ao capítulo 11, vamos ver, e hoje vamos ver o capítulo 9 especificamente, quando o Senhor habla do passado de Israel, a eleição de Deus. Qual foi a eleição do Senhor? Habla de la pena de Paulo, de la vergüenza, de la lástima que ele tinha de si mesmo, de seus familiares, do pensamento de tristeza que pairava em sua mente a causa de seus familiares, de carne, disse a palavra, vamos ver aqui depois. E habla também da soberania de Deus. Isso é tremendo, tremendo o que vamos ver. Vamos ver também em capítulo 9 do presente de Israel, e habla do rechaço de Deus. Uau, que tremendo! Capítulo 9, 30 até o 10, 21. Quero invitar você, meu irmão, a abrir sua Bíblia em capítulo 9 de Romanos, ok? Hemos logrado fazer uma pequena resenha, um pequeno resumo
verdade? Há muito que falar desta carta e já hemos falado, já hemos estudado muito, verdade que sim? Hemos estudado capítulo por capítulo e hemos leído e escudrinhado versículo por versículo. Por mais de uma vez, estamos repetindo, lendo, escudrinhando, desmenuçando esta palavra, esse livro hermoso que Paulo deixou a nós outros, a la igreja, verdade? E então, se abra sua Bíblia em capítulo 9, ok? Capítulo 9, apenas para recordar algo mais em relação ao autor, a autoria da carta. Sabemos que foi Paulo, pero há uma autoria que não da carta, sino da igreja, que alguns lhe han dado a Pedro, como se fuera o fundador da igreja de Roma, verdade? E isto não é verdade, amém? Historicamente já disse que não é verdade. Nem é necessário ir à Bíblia, que a Bíblia não. Historicamente, historiadores do passado nunca mencionaram isto. O apóstolo Paulo, Lucas, que escreveu o livro de Hechos, em nenhum momento mencionou, verdade? Sobre falou das labores de Pedro, verdade? Do trabalho de Pedro em el livro de Hechos está muito claro toda o mover de Deus em la vida do apóstolo Pedro, pero Lucas nunca mencionou Pedro em Roma, ele nunca passou isso, verdade? Não se sabe de onde sacaram essa ideia de que Pedro recebeu um título por aí que não sabe, né? Pero esse título não tem nada a ver com Pedro, porque nunca foi a Roma, ok? Fundador da igreja de Roma, não se sabe. Historicamente não se sabe. Se crê que judeus que haviam estado allá no Pentecostés, né? Hechos capítulo 12, isso aí. No momento do Pentecostés, diz que haviam muitos judeus de toda parte. Vamos ler aí, porque para refrescar sua memória, ok? Já hemos visto isso, pero disse capítulo 2 de Hechos, versículo 8, digamos assim, verdade? Disse: como, pois, les oímos nosotros hablar cada uno em nossa língua em la que hemos nacido? E aí vem uma lista de alguns judeus que estavam aí nesse tempo, nesse entonces, disse: partos, medos, elamitas, e los que habitamos em Mesopotâmia, em Judeia, em Capadócia, em el Ponto e em Ásia, em Frígia e Panfilia, em Egipto, em las regiones de África más allá de Cirene, e romanos, aqui residentes, tanto judios como prosélitos, ok? Judios que viviam em Roma também, prosélitos, disse: cretenses e árabes, les oímos hablar em nuestras línguas las maravilhas de Deus. Estavam atônicos e perplexos. Então, se havia gente de muita parte no momento do Pentecostés. E se disse os historiadores que é factível, é possível crer em ele, verdade? Que os fundadores de Roma, quizá, han salido desse tempo, desse momento, aquela gente que viu todo o mover do Espírito Santo em o dia do Pentecostés e regressaram às suas cidades levando o evangelho, levando o avivamento que havia traído o Espírito Santo sobre a igreja primitiva, verdade? Porque a partir de aí foi todo diferente, verdade? A igreja foi revestida com um poder tremendo. Os apóstolos foram revestidos, a igreja cresceu em número, se multiplicou. Primeira predicação de Pedro, 3.000 almas, 5.000 depois, enfim, foi algo tremendo. E muita gente saiu desse tempo e se regressou a seus lugares e seguramente que evangelizaram o seu povo onde estavam, amém? Então se supõe que a igreja em Roma nasceu de aí. Não há uma pessoa específica como fundadora, como foi o Paulo, fundador de algumas igrejas e outros mais, ok?
Todo isso hemos visto, ok? Para refrescar apenas a memória, ok? Pero vamos ao capítulo 9, então, ok? Vamos ao capítulo 9, porque está interessante o que vamos a ver hoje. Okay? Está muito interessante. Dice, capítulo 9, vamos a ver sobre a eleição de Deus. Isso habla do capítulo 9, de 1 ao 29, habla de eleição. Pero vamos ver a pena de Paulo, o sentimento que o apóstolo Paulo tinha em seu coração, e vamos ver que tipo de sentimento e por que este sentimento. Disse, verdade digo em Cristo, não miento, e minha consciência me dá testemunho em el Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínuo dolor em meu coração. Uau, que tremendo esse homem, verdade? Não era insensível, evidentemente que não, verdade? Um homem que foi tratado por Deus de distintas maneiras, verdade? Ou seja, aunque seu começo, e a mesma história disse que era um homem rudo, verdade? Violento, perseguidor, de la mesma igreja e de los que creiam diferentemente da forma que ele creia, verdade? Agora, há sensibilidade em ele. Deus lhe quebrantou muito, de distintas maneiras, com azotes, com naufrágios, com persecução, com enfermidades, com apedreamento, com ameaças de morte, persecução de família, de la igreja, de judios, de todo. Deus supo como tratar, e mais aún disse que pôs um espino em sua carne para bofeteá-lo dia e noite. Então, ele foi sendo transformado em um homem sensível. Amém? E aqui esse grande homem, agora sensível, coração quebrantado em la mano do Senhor, diz que tem uma grande tristeza e contínuo dolor. Por quê? Versículo 3, 9:3 diz, porque deseara eu mesmo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que são mis parientes, segundo a carne. Disse que são israelitas, de los quais são a adopção, a glória, o pacto, a promulgação de la lei, o culto e as promessas. Em quem são os patriarcas, dice, e de los quales, segundo a carne, vino Cristo, el qual es Deus sobre todas as coisas, bendito por los siglos. Amém. Aleluia, glória a Deus. ¿Lo ves? Esse homem que, em um passado, quizá não muito distante, não se sabe do tempo, pero perseguia esses mesmos parientes, segundo a carne, disse ele, verdade? Ou seja, judios igual que ele, los perseguia, los matava. Agora está dizendo que tem em seu coração uma grande tristeza e um contínuo dolor por esta mesma gente que foi fruto de sua persecução no passado. E por quê? Verdade? Porque ele deseara ser anatema, separado de Deus por amor a eles. Verdade? E disse versículo 5, de quienes são os patriarcas e de los quales, segundo a carne, vino Cristo, el qual es Deus sobre todas as coisas, bendito por los siglos. Amém. Esse dolor está, digamos, a partir de quê? Por que tem Paulo esse dolor? Porque os judios não haviam sido possível abrir seu entendimento. O entendimento que tinha Paulo e se gastava, e orava e clamava, e tinha dolor, disse, e tristeza, para que seu mesmo povo pudesse entender o Evangelho. Nós vemos, estudando as demais cartas, já seja Gálatas, Tessalonicenses, praticamente quase que todas as cartas de Paulo, as igrejas por as quais ele escrevia, verdade, a los Gálatas, em Éfeso, disse que havia uma grande persecução de los judaizantes, verdade? Os judaizantes se infiltravam, em Tessalonicenses você vê muito claro isto, infiltrados em uma igreja para disseminar uma falsa doutrina, e quanta resistência
enfrentou o apóstolo Paulo por causa disso. E havia um dolor no coração dele por saber que alguns se haviam transformado em prosélitos, digamos assim, verdade? Porque eram judaizantes que se converteram a Cristo e entenderam a mensagem. Pero outros permaneciam enraizados, arraigados com aquela crença da lei, das obras, verdade? Da circuncisão, de los preceptos da lei, enfim. E Paulo tinha dolor, sentia dolor, porque esta gente nunca logrou entender. Amém? Diz o versículo 6, nos habla da soberania de Deus. E isso é tremendo, porque disse, não que a palavra de Deus haja falhado, porque não todos os que descendem de Israel são israelitas, nem por ser descendentes de Abraão, são todos filhos, perdão. Senão, em Isaac te será chamada descendência. Disse Paulo, não todos por ser nascidos de Israel são israelitas, e não todos por ser descendentes de Abraão são todos filhos. Senão que diz que a descendência, la que Deus havia profetizado e declarado por onde vendria a salvação, e todo o propósito por o qual Deus vem manifestando através da história, verdade? A partir dos patriarcas, diz que a promessa estava em Isaac, verdade? Em versículo 7 diz, em Isaac te será chamada descendência, isto é, não os que são filhos, segundo a carne, amém? Não os que são filhos segundo a carne, são os filhos de Deus, sino que os que são filhos, segundo a promessa, são contados como descendência. Amém? Em quem estava a promessa? Em Isaac. Amém? Glória a Deus. Então, se o capítulo 9, del 6, hasta o versículo 29, nos vem falando o apóstolo Paulo da soberania de Deus. Como Deus é soberano em estabelecer seu plano e em manter seu plano, verdade? Em levar a cabo seu plano. Independente das intenções do homem, independente de lo que passa em meio à humanidade, quando uno pensa que as coisas sucedem por casualidade, por que será que passou isso ou aquilo? Pero Deus tem um propósito, Deus ha escrito a história muito antes dela acontecer. Amém? Ele la tem e la sabe. Então se disse, hablando de la soberania de Deus, disse o versículo 9:10, o 9 disse, porque a palavra de la promessa é esta. Por este tempo vendré e Sara tendrá um hijo. Essa é a palavra de la promessa. Amém? E disse, não só isto, sino também, quando Rebeca recebeu de uno de Isaac, nosso padre, pues não haviam aún nascido, ni haviam hecho aún ni bem ni mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permaneciera, não por las obras, sino por el que chama. Amém? Se lhe dijo, o maior servirá o menor. Amém? Então, o Senhor havia prescrito a história a partir do coração de Abraão, e vem por Isaac, e vem por Jacob, e vem a história sendo mostrada, manifestada à humanidade, segundo o propósito definido por Deus. E isto, os judeus não entendiam. Era a grande dificuldade para entender eles sobre a deidade de Cristo. Era muito difícil para eles entender, verdade, que Cristo vendria deste linaje, verdade? Quando estudamos a genealogia de Jesus, já seja em Mateus, já seja em Lucas,
Vemos que para os judeus é difícil crer e entender esse tipo de coisa, mas a nós outros ha sido revelado, amém? Então se disse, como está escrito, a Jacob amei, mas a Esaú aborreci. Que pois diremos? Que há injustiça em Deus? Em nenhuma maneira. Disse, pois a Moisés disse, tendré misericórdia del que eu tenha misericórdia, e me compadeceré del que eu me compadeça. Soberania. Amém? A isto chamamos soberania. Por que isso? Porque aquilo, porque sucede com fulano e não com o outro, porque se aquele é um perdido, é um que teve uma vida desordenada, toda sua vida foi desordenada, e agora o Senhor o tineia, o levanta, o usa, o hace milagros e maravilhas em sua vida, e o outro que ha estado aí, supostamente meio que convertido, meio que metido em uma igreja, as coisas parecem que não andam da mesma velocidade que anda com o outro, que há bem pouco tempo estava em um lodo cenagoso, em meio ao pecado. Soberania de Deus. Amém? Ele escreveu a história. Glória a Deus. O único que la pode cambiar é Ele. Glória a Deus. Então, vamos ver a soberania um pouco mais. E disse, assim que não depende de o que quer, nem de o que corre, sino de Deus que tem misericórdia. Amém? Glória a Deus. Porque a Escritura disse a Faraó, veja que tremendo isso. Para esto mesmo te he levantado, disse o Senhor, para mostrar em ti mi poder e para que mi nombre seja anunciado por toda a terra. A Faraó. Levantou o Senhor a Faraó para quê? Para o Senhor ser glorificado, para mostrar em ele seu poder e ser Deus glorificado. Glória a Deus. Você está com medo do coronavírus? Sim ou não? Muita gente está metida em las casas. Eu também estou metido em minha casa nesse momento. Não com medo, evidentemente que não. Mas muita gente, incluso com pânico aí fora. Pero esse coronavírus ha sido enviado. Amém? Se ha salido de um laboratório chinês, chino ou não, não importa de onde vindo. Aí está. E Deus está utilizando para falar com a humanidade e a mesma vez tratar com sua igreja. Soberania de Deus. Amém? Soberania de Deus. Pero aún em meio à calamidade, aún em meio ao dolor, como havia aqui no tempo de Faraó, esclavitud de um povo de Deus, sofrimento de um povo de Deus, esse povo, diz o Senhor, que o Senhor levanta Faraó. Amém? Para cumprir um propósito a partir dele, através dele. Não queria dizer que Deus não tinha o controle. Com tudo que estava passando, com o endurecimento do coração de Faraó, o controle estava sempre, estuvo nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Todo está em suas mãos, ele tem controle absoluto. E disse então que para isto mesmo te he levantado, para mostrar em ti mi poder, e para que mi nombre seja anunciado por toda a terra. Glória a Deus. Bueno, estamos vivendo em tempos de coronavírus, verdade? E você se mete por aí, redes sociais, principalmente Facebook, que é o mais popular, digamos assim, a rede mais popular. Muita gente tem acesso, verdade, em todo lugar. Quantos novos predicadores você ha venido assistindo nesse tempo? Hemos visto quantos Deus tem levantado para predicar sua palavra. Gente que tem um celular e acesso à rede. O evangelho do Senhor está sendo predicado aos quatro ventos. Amém? A gente está metida na casa e não tem o que fazer, mas estão conectados à internet. Alguns ponendo mensagens na rede, outros escutando mensagens que vêm através da rede. Amém? O nome do Senhor está sendo anunciado, o evangelho está sendo anunciado, seu nome está sendo levantado e anunciado por toda a terra. Amém? Glória a Deus. Hoje dia temos um coronavírus. Em aquele entonces, quem era? Era Faraó. Amém? Pero Deus tinha o controle. Disse, de maneira que
De quem quiere, tiene misericórdia, e ao que quiere endurecer, endurece. Amém? Digo para você nessa noite, tenha paz. Amém? Esse coronavírus está dentro do tempo determinado por Deus. Quando Deus diga basta já, acabou. Amém? E pode ser que esse basta já não seja como que flá e se desapareceu. Não. Pode que seja um processo gradativo, veloz em alguns lugares, mais lento em algumas partes, mais rápido em outros lugares, pero se vai, da maneira que se vino se vai. Amém? Porque solamente Ele tem o poder para hacer isso. Glória a Deus. Não há nada que pueda detener o que está aí. Solo Deus. Amém? Escuchamos histórias de pastores nesse tempo, apóstolos, e os predicadores da superfé, verdade? Repreendendo o coronavírus, repreendendo o espírito de morte que vem por o vírus, fazendo actos proféticos, decretos isso, decreto aquele, e nada passado, a gente segue morrendo, se enfermando e morrendo. Amém? Por quê? Porque quem tem o poder de detener isso é Deus. É dizer que Deus está dizendo, não é para entrar em batalha espiritual, é para que se humilhem, é para que se arrependam de vossos pecados, é para que vivam, segundo a Crônica 7:14, é para isso. Quando Deus falou de segunda Crônica 7, diz que quando vier a pestilência, quando vier enfermidades, inimigos contra o povo tinha que volver-se à casa do Senhor e pedir perdão, arrepentir-se de seus pecados, e o Senhor sanaria sua terra. Não digo que deviam entrar em batalha espiritual, em guerra. Não, 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 não. Era humilhação, arrependimento. É isso que Deus estava determinando. E naquele entonces, é o que Deus está fazendo agora. Por mais batalha espiritual que hagamos para repreender o coronavírus, não vai resultar em nada. Estaremos entrando em batalha contra Deus. Que lhe parece? Porque Ele ha mantenido essa situação como está. Amém? Não se goza na morte do impío, nem tampouco de seu santo. Bom, de seu santo sim. Pero tem o controle. Amém? Igreja, glória a Deus. Então se descansa. Humilha-te, apenas isso. Haga orações de humilhação, de arrependimento. Pida perdão por tus pecados personais, por os pecados de tu família, por os pecados da igreja do Senhor em toda parte, por os pecados da humanidade, do governo de tu país. Enfim, não é tempo de batalha espiritual, não é tempo de guerra espiritual, não é tempo de decreto, de profetizar a los aires, lá, o derrumbe de todo o inferno. Não, não, não. O diabo não tem absolutamente nada a ver com o coronavírus. Se está aproveitando, em algum caso, por la cegueira de grande parte de los hermanitos de la igreja. Isso sim, ele se aproveita. Ele está recebendo uma glória que já havia perdido na cruz do Calvário. Amém? Então se disse, pero me dirás, por que, pues, inculpa? Por quê? Porque quem ha resistido a sua vontade? Amém? Mas antes, ó homem, quem eres tu? Para que alterques com Deus, dirá o vaso de barro ao que lo formou, por que me has hecho assim? Ou não tiene potestade o alfarero sobre o barro, para ser de la mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Tiene o Senhor a autoridade, o domínio, a potestade e a soberania sobre todas as coisas ou não? Sim, lo tiene. Amém? E quem somos nós outros para contender com Ele? Amém? A pergunta de Paulo é que por que, pois, inculpa? Porque quem ha resistido sua vontade? Amém? Quem pode resistir à vontade do Senhor? Nadie. Nadie, nadie, nadie. Amém? Então, se dice o versículo, estamos no 22. E que, se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, não há o Senhor suportado nesses tempos que estamos vivendo? Não, o Senhor suportado com paciência os vasos de ira, sim ou não? Não vemos aí tantas atrocidades contra o ser humano, contra os animais, contra a natureza, contra a criação de Deus? Não vemos o ser humano
se levantando contra la voluntad de Dios, las virtudes del Señor, los principios del Señor, expresados en su palabra. No hemos visto tantos desorden, tanta aberración que la humanidad viene cometiendo, e alguns quizá dizendo, como dizia, há passagem que diz que Deus não nos vê, Deus não se dá conta, Deus não sabe, pero Deus tem o controle. Amém? E o Senhor ha suportado com paciência todo isto. A gente anda na calle fazendo passeatas, caminatas e gritos e destruindo todo, gritando que são favoráveis ao aborto, que matemos os ninhos desde o vientre. Sim ou não? Quantos desordens han havido em todas as nações? Então, Deus ha suportado com paciência, pero não é de si que Ele está cruzado de braço. De tempos em tempos, o Senhor envia disciplina sobre seu povo. Quando a copa desborda, o Senhor envia disciplina. É o que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo Mateus capítulo 24, já os irmãos sabem disso. Então se disse, vamos ler isso aqui outra vez. E que, se Deus querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para destruição. Oh, aleluia. Amém? E que disse mais? E para ser notória as riquezas de sua glória, las mostrou para com os vasos de misericórdia que Ele preparou de antemano para a glória. Amém? Glória a Deus. Tremendo. Apóstolo Paulo, quanta revelação tinha esse homem, verdade? Quanta sabedoria, que não era uma sabedoria aprendida em las escolas de teologia, não era uma sabedoria que ele aprendeu, digamos, verdade, lá que está expressa aqui, a los pés de Gamaliel, como diz que foi discipulado a los pés de Gamaliel. Essa sabedoria é muito mais profunda que um discipulado a los pés de um maestro. Essa sabedoria vem de uma revelação personal de Deus a um servo, a uma serva. Um discipulado, um estudar em um seminário, como é o caso de nós outros, estamos em uma classe de seminário bíblico missioneiro de Costa Rica, amém? Isso abre a mente, amém? Te dá uma base de teologia, de conhecimento, pela revelação mais profunda, ela recebe tu em tu personal, em tu coração. E Paulo, no que está escrevendo aqui, no que está falando aqui, não aprendeu com Gamaliel, aprendeu de sua relação com Deus, amém? De sua relação com Deus, de sua comunhão com o Senhor, por o trato por o qual o Senhor o levou, por todo o sofrimento que enfrentou, verdade? Porque o Senhor disse que levantaria ele e seria tremendo o trabalhar de Deus em sua vida. Eu quero para ler aqui, para recordar a los hermanos, quando Deus chamou o apóstolo Paulo, e o capítulo 9, versículo 15, disse, e o Senhor lhe dijo, ve, porque instrumento escorrido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. ¿Cuántos querem padecer por el nombre del Senhor? E você quer revelação? Queres intimidar com Deus? Queres comunhão com seu Espírito? Queres ser usado em los 9 dones del Espírito e todo lo demás? Queres que Deus te use? Que Deus seja glorificado através de tu ministério? Queres ter um alcance maior em tu ministério? E isso queres, sim ou não? Então, se vê o que disse o Senhor ao apóstolo Paulo, que todavia não era um apóstolo, era alguém que estava sendo levantado por Deus, bautizado no Espírito Santo, sendo levantado. Disse o Senhor, que instrumento escorrido me es este, para levar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gentiles,
reyes y el mismo pueblo de Paulo, judíos, pueblo de Israel. Paulo iba a hablar do nome do Senhor. Evidentemente que enfrentou resistência de todos esses grupos, amém? Pero disse o Senhor, porque eu lhe mostrarei, a Paulo está dizendo, eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer por meu nome. Por isso Paulo disse que se gloriava em las tribulações, amém? Ele se alegrava com todo o que passava, porque disse a palavra que o poder de Deus se manifestava na vida dele, apesar de. Amém? Eu quero que tu entendas nesta noite que apesar de, o poder de Deus se ha manifestado em tu vida. Amém? O poder de Deus ha venido sobre ti e o Senhor ha hecho e viene haciendo coisas tremendas através de tu vida. Eu quero ler aqui Coríntios, verdade? Porque nos refuerza esto quando Paulo habla del aguijón en la carne. Todo isso era parte do processo de Deus na vida dele. Toda a glória que o Senhor derramou sobre ele não vino por casualidade. Não vino simplesmente porque era um escorrido. Em realidade, por ser escorrido, passou por todo isso para ser moldeado, para ser processado por Deus. Nós outros queremos poder de Deus, queremos ser usados por Deus, mas não queremos passar por um processo. Um dia vamos a conhecer o apóstolo Paulo e quizá nos vai contar tantos e tantos processos por que passou e que não estão escritos acá. Amém? Então, se quando ele disse, já hemos estudado a carta de Coríntios, verdade? Pero diz que respeita esse aguijón na carne, 3 vezes ele havia rogado ao Senhor que se lo quitara. E o Senhor disse a ele, basta-te mi gracia, porque mi poder se perfecciona em la debilidade. Disse, portanto, disse Paulo, de buena gana me gloriaré mais bem em mis debilidades, para que repose sobre mim o poder de Cristo. Que debilidade está falando ele aqui? Seria debilidade de caráter? Não. Seriam os processos por qual ele passava. Amém? Dessas debilidades está dizendo, se gloriava, disse, versículo 12, 9, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, verdade? Na segunda parte do versículo disse, portanto, de buena gana me gloriaré, mas bem em mis debilidades, para que repose, disse, sobre mim o poder de Cristo. Por lo qual, por amor a Cristo, me gozo em las debilidades, em afrentas, em necessidades, em persecuções, em angústias, porque quando sou débil, entonces sou forte. Quanto mais perseguido, quanto mais caluniado, quanto mais humilhado, quanto mais problema e adversidades passamos por amor ao Evangelho, amém? Não é que passamos problemas por tortas que ralamos, não. Por amor à palavra, por o ministério, por o trabalho que hacemos, a incompreensão da gente, a persecução, a falta de entendimento, as acusações, todo isso é parte desse processo, são esses pequenos aguijões em nossa carne que nos abofeteiam dia e noite em nosso trabalho ministerial, sim, para que a excelência da glória do Senhor seja sobre nós outros, amém? E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, por lo qual, por amor a Cristo, me gozo em las debilidades, afrentas, necessidades, persecuções, angústia, todo isso, por quê? Porque quando ele se sentia débil, mas bem ele era forte. Disse, me he hecho um nécio ao gloriar-me, vosotros me obligasteis a ello, pues eu devia ser alabado por vosotros, porque em nada he sido menos que aqueles grandes apóstolos, aun que nada sou. Amém? Com todas as señales del apóstolo han sido hechas entre vosotros em toda paciência, por señales, prodígios e milagros. Guarde bem isso.
as señales del apostolado estavam, ele disse que as señales del apostolado, as marcas del apostolado estavam em seu corpo, verdade? Em outro passagem disse isso. Evidentemente, seu corpo não era um corpo de uma pessoa normal, comum e corrente. Muitos açoites, apedreado, situações que passou. Seu físico não devia ser um homem, né? Devia ser um físico um pouco debilitado, evidentemente que sim. Eram marcas que expressavam no seu corpo físico todas as coisas que havia passado. Pero havia aqui também señales de seu apostolado. E essas señales, disse aqui, que ele havia hecho em la presença de eles com toda a paciência. E qual eram as señales? As señales, disse, señales, prodígios e milagros. É resultado de tantos aguilhões, de tanta situação e das muitas debilidades por qual passava o apóstolo Paulo em seu ministério, resultava em isto. Aleluia! Resultava em señales, prodígios e milagros. Queres tu ser usado por el Senhor? Deve-se processar por Deus. Amém? Essa história de cristiano delicado, que não me toque, que não me hable, que não me diga nada, que não me mire, que não me repreenda, que não me exorte, verdade? Que Deus está comigo, que a mim me habla o Espírito Santo, que é Deus que habla comigo, não tenho que escutar a homem. Não. Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, o evangelho verdadeiro, não que andam predicando por aí, do evangelho fácil, verdade? De la supergracia, sim ou não? Não, 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 é isso que o Senhor está falando aqui. Aqui está falando que a consequência de uma vida com Deus, em o altar do Senhor, enfrentando os processos que o Senhor nos põe e nos permite passar diariamente em nosso ministério, em nosso chamado com Deus, isso resulta em señales, prodígios e milagros. O que lhe parece? E não especificamente, claro que sim, também em nossas vidas, mas na vida de outros. Então, se tu ministério não está sendo efetivo, talvez te esteja faltando alguns aguilhões em tu carne. O que lhe parece? Glória a Deus. Regressamos. Amém? Onde estávamos? Estamos vendo o capítulo 9, verdade? De Romanos. Vamos outra vez aí, regresse aí, Romanos capítulo 9. Tremendo estudar esse livro, nos vai abrindo o entendimento para muita coisa, reforçando nosso entendimento, verdade? Disse, paramos no versículo 23, verdade? Disse, e para ser notórias as riquezas de sua glória, las mostrou para com os vasos de misericórdia, que ele preparou de antemano para a glória, a los quais também ha chamado, isto é, a nós outros, não só de los judíos, sino também de los gentios. Esses vasos de misericórdia veniam de parte também de los judíos e também de los gentios. Amém? Disse, como também em Oséias disse, que tremendo aquilo que disse aqui. Llamaré pueblo mío ao que não era mi pueblo, e a la não amada, amada. Em lugar donde se les digo, vosotros não sois pueblo mío, allí serão chamados hijos del Deus viviente. Está traindo aqui o apóstolo Paulo com grande conhecimento, verdade? Hablando do livro de Oséias. Eu quero que você vá aí ao livro de Oséias, capítulo 2. Vamos ver de que Paulo está falando aqui. Por que ele traz a este livro habla ele, por quê? Habla ele de Oséias. Amém? Capítulo 2 de Oséias disse assim, capítulo 2, versículo 22 e 23. Esse capítulo habla do amor do Senhor hacia su pueblo infiel. Disse, e la tierra responderá ao trigo,
ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. E la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Deus mío. Amém? Capítulo 1 de Oséias. Por que estou lendo o capítulo 2, 23? Você vai entender agora quem é Lo Ruama e Lo Ami. Dice, e o capítulo 1 diz que o Senhor habla com Oséias, verdade? E diz que o Senhor lo chama, e o versículo 2, e disse, el princípio de la palavra de Jeová por meio de Oséias. Dijo Jeová a Oséias, ve, tómate una mujer fornicaria y hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Tão atual essa carta, verdade? La tierra fornica apartándose del Senhor. Que estamos vivendo hoje, verdade? Muito atual essa carta. Foi, pois, e tomou a Gomer, hija de Diblaim, la qual concibió y le dio a luz un hijo. Disse, y le dio Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a pouco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Muito bem. Agora vamos a ver. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Estamos hablando aqui de la esposa infiel de Oséias. Deus hablando de uma maneira profética, utilizando Oséias, verdade, seu servo, para mostrar e para revelar a seu mesmo povo a infidelidade de uma nação hacia Deus. Amém? Por essa razão, habla de uma mulher fornicária, de la maneira que Israel fornicava, de la maneira que a terra fornicava, que seu povo fornicava e se ia tras outros deuses, verdade? Em uma fornicação espiritual, o Senhor faz isso com seu servo. Nasce um filho chamado Jezreel, que significa, a palavra significa sembrar, verdade? Pero não é isso que eu quero falar. Vamos ver o versículo 6. Disse, concibió ella outra vez, e deu à luz uma hija, e le dijo Deus, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo Ruama, es decir, não me compadecerei. Amém? É isso que está dizendo. Esse é o significado desta palavra, em que disse o Senhor, não me compadecerei de Israel. Essa que é tremendo que Deus está falando. E aí viene, o versículo 7 disse, mas de la casa de Judá, amém? Judá, tendré misericórdia, e los salvaré por Jeová su Deus, e não los salvaré com arco, ni com espada, ni com batalha, ni com cavalos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Amém? E dijo Deus, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Deus. Amém? Então, essa primeira era uma hija chamada Lo Ruama, que significa não me compadecerei. De la maneira que o Senhor estava dizendo, não me compadecerei de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. É isso que Paulo está dizendo, está mostrando em Romanos, verdade? Pero disse que a la casa de Judá, ele iba a tener misericórdia. Amém? Tendré misericórdia de quem eu queira ter misericórdia. Amém? Endurecerei quem eu queira endurecer. Desse está falando ele aqui. Amém? Disse que, mas de la casa de Judá tendré misericórdia e los salvaré.
E depois disso diz que nasce um hijo varão, verdade? E o Senhor manda poner o nome de Lo-Ami. Disse, porque vosotros não sois mi pueblo. É a tradução desse nome. Porque não são mi pueblo. Contudo, disse, será o número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Es lo que está hablando el apóstolo Paulo aqui. Vea que a palavra Gomer, o nome da mulher esta fornicária, com que esse varão teve que ter filhos, verdade? E o significado do nome dela é terminar. Gomer é terminar, terminação. E diz isso no sentido de cumprimento de algo que se cumpriu, de algo que manifestou fracasso. Amém? Está falando de acabar, de fenecer. Amém? Algo que realmente a terminação e o final foi fracasso. Amém? Era o significado do nome de Gomer. Pero esses dois filhos que nascem, um está dizendo profeticamente que o Senhor não se compadeceria de Israel, mas Judá seria salvo. E o segundo filho, que é varão, disse que não sois mi pueblo. Amém? Disse, não sois mi pueblo, diz o Senhor, ni eu serei vuestro Deus. Contudo, será o número, aí vai o Senhor, disse, e em um lugar em donde les he dicho, vosotros não sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos de Deus viviente. Soberania de Deus. Amém? Vamos então outra vez a capítulo 9 de Romanos, amém? Estamos já quase para finalizar. Dice, também Isaías, versículo 27, também Isaías clama tocante a Israel, se fuere o número de los hijos de Israel como la arena del mar, tão solo o remanente será salvo, porque o Senhor executará sua sentença sobre a terra em justiça e com prontitud. Hein? Quando você vê Isaías capítulo 10, eu quero invitar você aí, Isaías capítulo 10, versículo 22 e 23. Isaías 10, 22 e 23. É o que Paulo está falando aqui. Isaías 10. Isaías 10, amados irmãos, disse, versículo 22 e 23, veja o que diz. De onde Paulo sacou esta referência? Está dizendo ele aqui, porque se tu pueblo Israel fuere como as arenas del mar, e o remanente de él volverá, la destrucción acordada reposará justicia. Pois o Senhor, Jeová de los ejércitos, hará consumação já determinada em meio de la tierra. Amém? Glória a Deus. E sigue também Romanos 9. Mantém teu livro aí, tua Bíblia, marcadita aí, um livro de Isaías, que vamos regressar a Isaías outra vez. E disse, e como antes dijo Isaías, o versículo 29, se o Senhor de los ejércitos não nos hubiera dejado descendência, como Sodoma habríamos venido a ser, e a Gomorra seríamos semelhantes. E mesmo Isaías, capítulo 1, versículo 9, dice, se Jeová de los ejércitos não nos hubiese dejado um resto pequeno, verdade, um remanente, como Sodoma fuéramos e semelhantes a Gomorra. Né?
Então, se Paulo está dando uma classe, uma cátedra, digamos assim, e apóstolo Paulo tinha essa costumbre, verdade? Traía uma revelação, pero ubicava essa revelação no Antigo Testamento. Amém? Não era uma revelação desubicada, não era uma palavra, uma revelação de ele. Não era penso eu, quizá, não. Ele traía revelação com fundamento. Amém? Não falava nada que era fora de lo que Deus já havia determinado e falado. Traía uma revelação, abria o entendimento, pero dava os fundamentos. Em várias cartas dele, ele faz menção do Antigo Testamento, e aqui está falando de Oséias, está falando de Isaías, verdade? Falando com fundamento. Amém? E, bueno, vamos ao 9, vamos ao versículo 30. La justiça que é por fé. Já estamos mais na hora de classe, verdade? Pero bueno, como aqui não podemos fazer intervalo, sim, podemos fazer pause, pero melhor. Vamos direto, amém? Vamos a ver. Donde paramos? La justiça que é por fé. Dice, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Vamos repetir otra vez, porque yo leí como si fuera una pregunta y no es una pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Amém? Los gentiles, ponemos em nosso tempo, nós outros não buscávamos a justiça de Deus. Vivíamos em um mundo de pecado, de maldição, e sentíamos bem aí, e não queríamos saber de justiça de Deus, de salvação, de absolutamente nada. Não buscávamos isto. Amém? Pero la alcançamos, verdade? Mediante la fé. Amém? La graça do Senhor ha venido ao mundo, pero essa graça para alcançar ao ser humano é necessário fé. Amém? La fé revela a graça nos corações, e a partir daí a pessoa é justificada. Amém? Então se diz que os gentiles que não buscavam essas coisas foram alcançados. É decir, a justiça que é por fé. E Israel? E o povo de Israel? Estes que iam tras uma lei de justiça, não la alcançou. Amém? Buscavam a justiça de Deus mediante as obras, verdade? Através da lei, e não la alcançaram. Disse, por quê? Disse o apóstolo Paulo. Porque iam tras ela, não por fé, sino como por obras de la lei, pois tropeçaram em la piedra de tropeço. Disse, como está escrito, aqui pongo em Sião pedra de tropeço e roca de caída, e el que creyere em ele não será avergonçado. Quem é essa pedra? De tropeço e roca de caída? É o Senhor Jesus Cristo. O que creyere nele não seria avergonçado. E o livro de Isaías, capítulo 28, Isaías capítulo 28, viene o apóstolo Paulo uma vez mais, trazendo referências, verdade? Capítulo 28 de Isaías, versículo 16, verdade? Disse, portanto, Jeová, el Senhor, disse assim, e aqui que eu he puesto em Sião por fundamento uma pedra provada, angular, preciosa, de cimento estable, el que creyere não se apressure. Ou seja, el que creyere que esteja tranquilo, é isso que está dizendo. Amém? Glória a Deus. Disse, e ajustarei o juízo a cordel, e a nivel a justiça, e granizo barrerá o refúgio de la mentira,
e águas arrollarão el escondrijo. E será anulado vuestro pacto com a muerte e vuestro convênio com el Seol. Disse, não será firme. Quando passe o turbião del azote, sereis dele pisoteado. Está dizendo em todos aqueles que eles se apoiavam, verdade? Que eles creiam que era por aí a solução, a salvação. E o Senhor disse que tudo isso ia cair por terra, porque ele tinha um fundamento maior e melhor, que era uma pedra provada, angular, preciosa, de semente estável. Amém? El mesma passagem esse, o apóstolo Paulo faz referência também, e o apóstolo Pedro mais tarde vem hablando de isso também, em 1 Pedro capítulo 2, você pode abrir aí comigo, acompanhá-lo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vamos ao versículo 4, amém? Para agarrar o contexto. Diz, acercaos a ele, pedra viva, desechada certamente por los hombres, mas para Deus escorrida e preciosa, como disse Isaías antes. Vosotros também, como pedras vivas, sede edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceptáveis a Deus por meio de Jesucristo, por lo qual também contém a Escritura. Veja o que disse Pedro. E aqui pongo em Sião a principal pedra del ângulo, escorrida, preciosa, e o que creiere em ele não será avergonçado. Amém? Glória a Deus. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropezo y roca que hace caer. Aleluia! Acabamos de ler isso. Amém? Glória a Deus. Esse é o apóstolo Paulo. Que tremendo, amém? Que tremendo que segurança nos dá, verdade? Estudar a Bíblia, escudrinhar essas cartas de Paulo, toda a Bíblia, evidentemente, pero queres ter um entendimento mais claro, uma mente mais aberta, verdade? Mediante um evangelho que nos habla de la doutrina, amém? De los princípios da palavra e do evangelho mesmo, pero que nos dá também um evangelho prático, como Paulo escreveu em muitas de suas cartas, e nós outros hemos visto, e vamos a ver futuramente, mais tarde, também, sobre do capítulo 12 ao capítulo 16 do livro de Romanos, quando habla da questão prática do evangelho e do cristianismo, amém? Nós vamos terminando por acá esta classe, e quero animar-te a que siga estudando, amém? Sigo estudando esta carta, porque é uma carta tremenda, tremenda, tremenda. Eu te puedo dizer e garantizar que tu cristianismo não será mais o mesmo quando você não apenas ler a carta de Romanos, porque muita gente lê a Bíblia. Ler é bueno e deve ser uma prática diária ler. Pero também deve ser prática e hábito de nós outros escudrinhar, estudar, amém? Enfim, e essa é a forma em que Deus nos vai transformando, nos vai abrindo o entendimento, como disse o apóstolo Paulo, orando por a igreja de Éfeso, orava para que a gente tivesse seus olhos alumbrados, que seu entendimento fosse aberto para entender a vontade de Deus. E mesmo Romanos, Paulo fala disso também. Amém? Então, vamos quedando por acá, nesta noite, amém? Nesta classe virtual, glória a Deus, que Deus sempre nos provê a possibilidade de seguir estudando, verdade? Como nossa escola está cerrada, verdade? Porque temos a escola do seminário bíblico missioneiro em no mesmo pátio, verdade? Na mesma propriedade onde está a igreja, verdade? É um edifício ao lado. E todo isso hemos deixado cerrado,
por aí vamos dar mantenimento, pero não hacemos culto e tampouco damos classe. Também a escola, verdade? O seminário também está cerrado nesses dias, pero isso não nos impede de seguir estudando, amém? Seja de forma presencial, seja de forma virtual, estamos estudando, sendo preparados. Eu sei que em algum lugar quizá esteja acompanhando essa classe, vamos avançar, vamos seguir e quizá podamos em futuras, e no passar dos dias, seguir gravando e seguir dando classes, amém? Porque essa é a ideia. E eu quero bendecir tua vida nesta manhã, amém? E quero deixar um versículo em tu coração, quizá tu estás escutando todo isto e não estás escutando por curiosidade, talvez, e muita coisa quizá não estás entendendo, não sei qual é o nível de conhecimento que tem você do plano de Deus, pero quero ler para você o versículo clave desta carta que Paulo escreveu aos Romanos, em que o tema principal é salvação. De isso habla ele, salvação divina. E a clave, o versículo clave deste livro está dizendo, em realidade são 2 versículos, verdade? Diz o versículo 6, capítulo 1, versículo 6, 16. E eu quero sembrá-lo em tu coração, tu que estás aí escutando, amém? Disse, porque não me avergüenzo, disse o apóstolo Paulo, do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, ao judio primeiramente e também ao grego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amém? Glória a Deus. Es por fe. La salvación es por fe. Efésios claramente habla de isso. Pero não vamos entrar em isso, amém? E você pode receber hoje mesmo esta graça que o Senhor nos enviou através de seu sacrifício, quando sacrificou seu filho na cruz do Calvário, amém? Quero bendecir tua vida onde quer que tu estés. A los alunos de Sebime, mais tarde les pongo mensagem, deixando alguma tarefa para que vocês hagam a tarefa e me mandem também de forma eletrônica, verdade? E vamos seguir estudando. Eu te bendigo em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus.